Salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vigne nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe o like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, o homem solteiro não tem que assistir BBB. Antes que alguém venha falar assim, porque tu tá criando regras, jamais, né? Que eu sempre enfatizo é que trago minhas análises, opiniões e reflexões sobre assuntos do mundo contemporâneo, compreende? E muitas das vezes, né, a gente se depara com programas que falem bem ou mal, né, programas assim que acabam influenciando o comportamento dos outros, né? E o que se incentiva no Big Brother Brasil? Lembrando que eu não assisto tal programa porque não converge com meus princípios. Mas o ponto é o seguinte, né? O que se incentiva nesse tipo de programa? Fofoca, intrigas, brigas, comportamento de beber compulsivamente, gandaia, né? Muitas das vezes você pode até imaginar, porque esse tipo de comportamento acabam refletindo quando o solteiro quer, por assim dizer, curtir sua vida, né? Mas se tu considera que sair bebendo, né, para esquecer, entre aspas, os problemas, se tu acha que isso é um estilo de vida para que você possa viver melhor, tu tá muito desvirtuado, compreende, né? Então, pessoal, claramente pelos exemplos que trouxe aqui, claramente esse programa vai contra contra principalmente ali as leis espirituais, né? Porque se incentiva, por assim dizer, tudo aquilo que vai contra esse tipo de questão. É lógico, pessoal, né? Tem sempre alguns que arrumam assim, motivos para defender esse tipo de programa, porque segundo eles seria um entretenimento, né? Mas, pessoal, eu já entendi como é que funciona, né? É um programa meramente para incentivar a degradação da sociedade, né? Em vários âmbitos, né? Porque eu já disse, esse tipo de programa, entre aspas, acaba incentivando comportamento tóxicos no ser humano, né? Independentemente de tu ser solteiro ou não, compreende, né? Mas o foco aqui é principalmente no que tange ao homem solteiro, né? Até porque muito se vende aqui no Brasil de que você viver desregradamente é o melhor caminho, né? O melhor caminho possível, sendo que na verdade muitas das vezes não, né?
quando tu bebe, por exemplo, desregradamente, o que acontece? Não acho você que esse tipo de comportamento não irá ter consequências, né? Porque dizem, né, que ressaca é boa, né? Mas na verdade eu considero um comportamento assim antinatural, porque a gente tem que viver o máximo, por assim dizer, o máximo possível sóbrio. É lógico, pessoal, é lógico, tem gente que discorda de mim nesse sentido, né? Mas a verdade tem que ser dita, né, pessoal? Tu beber assim desenfreadamente, achando que não irá ter qualquer tipo de consequência, pessoal, repito, enfim, é um tipo de comportamento. Eu acredito que isso é um dos exemplos pelos quais considero que esse programa, entre aspas, por assim dizer, não tem o que lhe acrescentar, né? Eu acredito que muito se fala que esse programa, entre aspas, tem cada vez mais ido para quedas consecutivas na audiência, né? E eu considero isso ótimo, mas ainda tem gente que acaba considerando melhor votar em um paredão, né? Por exemplo, a pessoa sabe mais votar em um paredão do que propriamente escolher politicamente numa eleição, né? Fora o fato, né, de que tu vê, né, claramente não é um programa educacional. É um programa que se incentiva justamente a falta de respeito, que é o que já virou regra atualmente no Brasil, né? Compreende? Então, por assim dizer, cara, se tu tem esse tipo de comportamento terrível, né? Achando que tu tá abafando, né? Porque aqui no Brasil essa cultura do barulho já virou até status, né? O que mais se vê no Big Brother Brasil são músicas, entre aspas, idiotas, sendo, por assim dizer, incentivadas, né? Nessas festas que tem lá, não é isso? Né? Não sei se está tendo agora, né? Mas houveram épocas no qual o Big Brother acabava pondo nos shoppings confessionários para que as pessoas espionassem justamente a vida dos outros, compreende? Tá? É nessa tecla que eu principalmente bato, pessoal, porque tu sendo um solteiro, tu tem que focar em si, não no que os outros estão fazendo ou falando, compreende? Porque logicamente que viver para si incomodará os outros, até porque tem gente que imagina até que tu tenha dívida com ela mesmo sem ter falado uma palavra direcionado justamente à pessoa, compreende? E então que tem gente assim que muitas das vezes até sem sequer te conhecer tá ali, né? Tá ali te azucrinando, querendo que tu faça algo para ela, né? Enfim, pessoal,
A gente, a gente acaba caindo numa ilusão de achar que não, o mundo deve pra gente. Jamais, jamais. Né? É, a gente tem que. Muitas das vezes a gente se depara, né, com frases ditas que até compreendo que a vida não faz sentido. Né? E justamente essa pode ser sua libertação, compreende? Né? Porque muitas das vezes a gente tem gente, na verdade, que procura sentido em ver programas assim, né? Nos quais não há nexo nenhum, por assim dizer, compreende? Né? É sobre isso que se trata, né? Porque eu acredito que o homem solteiro tem que priorizar a sua independência, autonomia, né? Porque propriamente aqui no Brasil se incentiva muito a cultura das massas, né? De que tu tem que ser, tem que socializar, tem que se, se influenciar pela imprensa, se influenciar por cultura daqui, que senão tu sequer é brasileiro, para vocês terem uma ideia, né? Até mesmo essa questão de patriotismo, tem uma conotação errada, compreende? Né? Muitas vezes tu se depara com preconceitos advindo da sociedade por tu viver de uma forma diferente. Pode ser que tu seja interpretado como egoísta, né? Por propriamente ter priorizar a si mesmo. Então, pessoal, é sobre isso que se trata, porque eu sempre entendo que tu tem que ser o protagonista da sua própria vida, né? Se possível, não ter que ouvir pessoas, por assim dizer, que não pagam suas contas, né? Que não tem coisíssima nenhuma ali acrescentar, compreende? É sobre isso que se trata. Eu acredito assim que as interações estão prejudicadas porque as pessoas, a sociedade acaba alimentando esses comportamentos tóxicos advindos de Big Brother, né? Fazenda, focalizando, compreende? Né? Não que eu queira forçar os outros a ter um comportamento igual ao meu, jamais, né? O ponto é o seguinte, né? Hoje em dia está sendo muito mais fácil ter inimigos do que propriamente amigos, né? O próprio BBB é um programa, entre aspas, que incentiva intrigas, compreende? E isso é para, segundo eles, ganharem audiência, compreende? Agora, será que faz sentido isso? Porque, assim, se tu considera que viver brigando, discutindo é o melhor jeito de se viver, tu tá no caminho errado, compreende? Podem dizer que não, mas claramente o Big Brother é um programa que influencia no comportamento dos outros, né? Compreende? É um programa das massas. Se tu quer se entrosar com maioria, né? Justamente se você quer se somar à maioria, ok, esse programa é o ideal para ti. Agora, para mim nunca será, porque eu entendo que
tem questões muito maiores para a gente focar, né? Isso sem falar propriamente, né, já aproveitando, em questão de princípios e valores, né, que são inegociáveis, né? E propriamente você, logicamente que tu não vê esses tipos de questões em programas assim. Também tem um fato, né, de que hoje em dia a TV aberta, a, a TV aberta tem, não tem incentivado propriamente programas assim mais cristãos, né? Compreende? E logicamente, né, que isso só demonstra pra gente o viés propriamente dessa imprensa que temos aqui no Brasil, que é um viés um tanto que progressista, né? A gente não pode jamais não acreditar nisso, né? Porque esse papo de que existe uma imprensa imparcial aqui no Brasil é uma mentira, compreende? Então, propriamente dizendo, o BBB é um programa, por assim dizer, progressista. Se tu não concorda, se tu concorda com o progressismo, então, ok, é válido que tu assista, mas pra gente que tem uma moral mais intacta, né, por assim dizer, esse programa não compactua com o nosso jeito de viver ou propriamente com nossas visões de mundo, compreende? Então era isso que eu tinha para dizer, pessoal, né? É lógico que eu poderia vir a trazer outros tantos motivos para que a gente venha a não assistir, né? Mas enfim, pessoal, eu acredito que o BBB é uma distração, é uma anestesia, compreende? É um programa, por assim dizer, idiotizado, compreende? Qual o pré-requisito para se fazer sucesso hoje em dia no Brasil, no que tange não só a programas, mas também a música, né? É justamente, eu acredito nisso, o analfabetismo funcional, né, que cada vez mais tem, tem ganhado espaço, por assim dizer, por assim dizer, agariado espaços. Então é só vocês verem, pessoal, quais são os artistas, entre aspas, ou famosos, por assim dizer, que fazem sucesso no Brasil, né? Luísa Sonza, Anitta, Whindersson Nunes, enfim, né? Parece que quanto mais idiota, mais sucesso a pessoa tem no Brasil, né? É só você ver também, tem influências aqui no YouTube que vivem de uma forma hipócrita e acabam incentivando para que as pessoas assistam Big Brother, né? Para que ela ganhe espaço, né? Mas novamente, pessoal, né, o sucesso vendido por influencers ou até mesmo pela sociedade é uma ilusão, compreende? Né? Propriamente a Globo tem até
Tem até incentivado para que as pessoas acabem se agarrando a novelas, né? Quer dizer, trata-se de uma outra distração. Se tu quer foco, se tu quer ter liberdade de escolha, então esse programa propriamente não é para ti, né? Sendo homem solteiro, principalmente, compreende? Contra fatos não há argumentos, pessoal, né? É preciso saber peneirar, né? Tanto aquilo que a gente assiste quanto o que a gente lê, né? Porque o que se incentiva de fake news hoje em dia não está na história, compreende? Então era isso, pessoal. Valeu, até a próxima.